E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos. Iniciando o nosso capítulo 6 do livro Mecanismos da Mediunidade. E ele vem falando sobre circuito elétrico e circuito mediúnico. Então, sempre lembrando que ele faz toda essa abordagem científica para as pessoas que têm facilidade com a ciência. Porque mediunidade, ela vai além da religião. Aliás, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com nós, seres humanos, né? Faz parte da nossa mente. Então ele faz toda uma abordagem científica e para as pessoas que têm dificuldade de entender a mediunidade, o processo da mediunidade, porque tem uma cabeça assim, extremamente voltada para a ciência, esse livro é indicado. Mas é bom, não é? Eu estava pensando aqui, Berenice, como é que ele estudou, né? Porque a gente fala assim, ele era médico, não tinha nada que saber disso, né? Mas como é o espírito que tem o gosto pelo conhecimento. A gente falou no programa passado sobre a questão da cultura. E como é importante a gente desenvolver esse gosto por conhecer, não é? Exatamente. Então, ele vem falando sobre o que é, né, esse conceito do circuito elétrico. Ele diz o seguinte: indica o conceito de circuito elétrico a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica, sempre que se sustente uma diferença de potencial em seus extremos. O circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização, a englobarem os serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam os de geração e manobra, proteção e medida. Então, ele falou aqui a parte do circuito elétrico, a ciência. Agora ele vem falando do conceito de circuito mediúnico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre seus extremos ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. E aqui é muito interessante, né? Circuito já passa para nós uma ideia de ida e volta, né? Uma ideia que vai e vem, quer dizer, de retorno. Então é emissor e receptor. Então alguém emite, alguém recebe, e quem recebe emite, responde, né? Se torna novo emissor, e quem recebe, e quem emitiu se torna um novo receptor. Então a gente pensar sempre nesse caminho belíssimo de ida e volta, gente, na questão da mediunidade, porque muitas vezes eu penso assim, vamos dizer, nós como os usufrutuários da mediunidade, chegou o espírito, tem o médium, a mensagem é passada, eu recebo e ali acabou. Mas eu não penso, muitas vezes até, que eu, como grande receptor da mensagem do espírito através do médium, eu também emito, eu também interajo. E eu lembro sempre muito da questão do Ghost, que é um filme muito interessante, naquele momento em que aquela criatura, que naquela hora era falsa médium, não tinha espírito nenhum, mas ela vai assim, testando. Então, é isso, é aquilo. E ela vai naquele ponto falando, né? E a gente observa esse comportamento em muitas criaturas ledoras da sorte, em que as pessoas chegam, então elas olham, né? Se tem uma aliança, ou se tem uma cara de casado, de relacionamento, vamos ver, deve estar buscando por causa disso. Se ela vai, como o mineiro fala, né? Comendo pelas beiradinhas, até chegar àquele ponto. Isso, gente, quer dizer o quê? Há uma interação.
Sempre entre aquele que oferece e aquele que recebe. E esse retorno é que vai dar a qualidade da mensagem. É por isso, eu estou lembrando agora no Pinga Fogo. Porque é que naqueles programas que eram feitos na TV, logo no início, quase sempre a mensagem era dada por Castro Alves ou por Emmanuel, né? Mas muito Castro Alves. E a pessoa, mas por que Castro Alves? Castro Alves era um poeta acostumado à oratória, né? Acostumado a enfrentar grandes plateias e trazendo muito a problemática social. Ele trabalhou muito a questão da escravidão. E naquele momento, a presença de Chico Xavier, representando a doutrina espírita para aquela grande multidão. Na verdade, a grande multidão ela não estava interessada em doutrina espírita. Ela estava interessada em saber se havia um homem que conversava com os mortos. E se os mortos podiam falar através de um homem que era médium. Então, naquele momento, vir um espírito que traria a pura filosofia espírita, não interessaria não, né? Ou puro campo religioso somente não. Tinha que ser alguém que tivesse enfronhado com a causa social, a causa da evangelização. Então era Emmanuel, era Castro Alves, eram esses espíritos que davam as comunicações. É bem interessante, né? E havia uma interação. Eu tenho um livro, eu esqueci o nome do livro, tentei achar aqui, mas não consegui. Que na Guerra Fria, né, a Rússia, ela contratava, né, os médios para que eles transmitissem as mensagens telepaticamente, para não serem pegos, né? É um livro maravilhoso. Comunicações mediúnicas na cortina de ferro, né? Exatamente. Ele tem a capa toda vermelha. Isso. E você vê, de encarnado para encarnado. Encarnado, né? Exatamente. E como a gente pode desenvolver isso. E sem querer já acontece com a gente pensar numa pessoa e daqui a pouco a gente encontrar a pessoa e fala, caramba, eu falei na pessoa hoje, né? E a pessoa liga, a gente encontra, né? Então, essas possibilidades não são coisas do outro mundo. E por isso que ele fala em circuito, né? Vai e vem, né? Vai e vem, tem um retorno. Né? Exatamente. E ele continua, o circuito mediúnico dessa maneira expressa uma vontade e apelo e uma vontade e resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão de energia mental. É fantástico isso, né? Então, é natural, né, essa conjugação, mas pode ser provocada no domínio da inteligência, sim, né? E aí ele coloca associação, gente. Quantas associações mentais a gente faz? E é interessante, às vezes, até no movimento social, né? Em qualquer local. Daqui a pouco você está num supermercado. E aí você começa a conversar com a pessoa e você vê que a pessoa ou tem a mesma profissão, ou gosta do mesmo tipo de alimento que você, ou passou por uma mesma situação. Então, essa lei de atração, de afinidade, é para tudo, né? Então, ele fala associação, assimilação. Esse aqui eu acho muito perigoso, ô Berenice, porque quanta esquisitice a gente assimila, hein? É verdade. Quanta coisa que daqui a pouco o outro percebe que você está diferente, mas você não. É tão natural essa assimilação de pensamento, de energia mental, que a gente não percebe, às vezes, o estrago que está fazendo na gente. É verdade. Não é? É verdade. É isso aí. E para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica
e expressão. Quando o livro foi escrito, não havia expressão das sinapses, né? Hoje a gente tem essa expressão, mas olha só como é que a ciência espiritual, ela vai na frente da ciência material, né? E aí é muito legal quando ele fala o seguinte, ele não fala que é na mente, é no cérebro. O nosso cérebro é equipado para isso, né? E quantas vezes a gente ignora essa equipagem cerebral? No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele apresenta vários aparelhos que são usados para que os espíritos, como o André Luiz, acessem a algumas coisas que eles não têm o desenvolvimento moral suficiente para acessar. Então é preciso de alguns aparelhos, né? Um deles é o psicoscópio. Isso. E lá eles falam que daqui a pouco vamos ter o psicoscópio aqui também, até para facilitar esse entendimento nosso, para facilitar o nosso progresso, a cura, a evolução, né? Exatamente. E essa medida, né, que por enquanto é pela sensibilidade, mas nem todos nós, a gente não percebe sempre, mas vai haver um momento que essa aparelhagem a gente já está bem perto, né? É verdade. Porque já se detecta muita coisa, a gente já consegue fazer uma cirurgia sem ser invasiva, a gente já consegue, no encontro de Tereza, foi interessante, Berenice, que tinha uma questão do progresso, das invenções. E a questão é essa, qual é o equipamento que você não pode viver sem? E aí cada um ia falando. E o nosso Paulo, ele falou uma coisa muito interessante. Tem muita gente que fica com muita raiva, muito medo, quando tem que entrar num aparelho de tomografia. E ele, né, teve câncer. Ele é curado de um câncer. E ele falou assim, e eu dei graças a Deus que pelo menos não precisou me cortar. Olha só, gente. E a gente nem pensa, né? Porque antes de ter o aparelho, tinha que cortar para ver o que tinha, para ver o que era para fazer. Né? E a gente já tem chegando nesse momento. Verdade. Eu tive um problema no pescoço, né? E aí eu tive que fazer uma ressonância. E eram duas, nas costas, na coluna e tal. E o médico falou para mim, olha, vai demorar bastante, porque cada uma leva 21 minutos. Nós podemos fazer as duas ao mesmo tempo? Aí eu falei, então você quer me dizer que eu vou ficar 42 minutos deitada? Eu falei, meu filho, isso pra mim é um presente. Pelo amor de Deus, ficar num dia de semana, foi tipo assim, uma terça-feira, 2 horas da tarde. Falei, terça-feira, 2 horas da tarde, ficar deitada 42 minutos, pode deixar que vai ser ótimo, entendeu? Entrei lá naquele tubo. Nossa, fiquei lá pensando, fazendo reflexão, dormi, foi um espetáculo, né? Você aproveitar o tempo, você aproveitar as oportunidades e agradecer. E a visão através de corpos opacos, né? Não precisou cortar. É isso mesmo. Não precisou essa investigação mais invasiva. Então a gente está vendo a própria ciência no prenúncio do que é possível quando não há matéria compacta, a matéria que impede, né? Então a vida espiritual é isso, né? É isso aí. Então, circuito aberto e circuito fechado. A corrente em sentido convencional, no circuito elétrico, é expedida do polo positivo do gerador, circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, do qual passa, por intermédio do campo interno do gerador, ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Entretanto, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou, mais claramente, que o circuito esteja fechado. Uma vez que é um regime de circuito aberto, a corrente não circula. A corrente mental, no circuito mediúnico, equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Mas, para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio, ou, mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque, em regime de circuito aberto ou desatenção,
a corrente de associação mental não se articula. Então, Berenice, quando se pede numa reunião silêncio, e Kardec fala muito nisso, né? Silêncio, recolhimento, prece, isso não é ritual, né? Porque eu já ouvi gente falar que isso é ritualizar a mediunidade, né? A gente está colocando impedimento. Mas observa só, se tem muitas situações me tirando a atenção, eu vou estar no circuito aberto, né? É isso aí. Isso aí está em onda. Exato. E aí, então, quando a gente consegue ficar nesse recolhimento, nessa atenção, porque para a gente perceber, a gente tem que estar atento. É isso aí. É isso aí. A gente precisa se ligar nas coisas, sabe? É isso. Numa reunião mediúnica, numa conversa. Aliás, nós discutiríamos muito menos em casa se a gente prestasse atenção nas coisas. Né? Ouvisse, aí você faz uma reflexão, você fala. Né? Quando a gente adquirir essa educação mental, muitas coisas da nossa vida, elas vão se resolver. Apenas por essa questão, né? Porque muitas vezes dentro de casa, ali são dois espíritos ali mandando as suas ondas, um enviando, o outro captando. Né? E outros que às vezes misturam. Olha, Berenice, aqui em casa, você conhece bem o Weber, né? A gente é diferente, né? Mas a gente se ama, a gente é diferente. E aí, observa como eu aprendi com altivo isso. Naquele dia, naquele momento, a casa, né? O público chegando, tudo isso, e éramos um grupo de médiuns, não tão grande. Então era comum acabar a reunião pública, a reunião da noite, e nós médiuns ficávamos ali, o doutor Herman indicava, né, as pessoas para a gente conversar. E os nossos filhos ficavam, né? Então a gente tinha a colaboração sempre do Nagai, do Acioli, do Pingo, que era o pipoqueiro, sabe, ali, até a gente sair. E é claro que criança, de repente, corria, fazia um gritinho, tudo isso. E a nossa Augusta sempre falava assim, o silêncio, né? Pra manter. E aí naquele dia o altivo me chamou, falou assim, amiga, está havendo muito barulho mesmo, é a minha sensibilidade? Aí eu brinquei e falei assim, não, chefinho, tá tudo em silêncio. E aí eu aprendi que a gente escuta o que não está sendo falado, está sendo feito. E eu passei a usar isso em casa. Porque aí, muitas vezes, o Weber falava alguma coisa, ou fala, e aí a tendência a sua é rebater, né? Bateu, levou, aí você fala. E aí tem o bico, né? Porque talvez o outro não falou com aquela intenção, então eu passei a falar assim, vem cá, Weber, você está falando isso assim, repetiu o que ele falou. O Berenice, na maioria das vezes, ou não era aquilo, ou não era no tom que eu havia ouvido. A vírgula estava no lugar errado. Não é isso? Então, exato. Então, o que mais acontece? Que há espíritos que interessam o quê? Entrar no circuito para estabelecer a confusão. E se a gente não estiver atento, a gente acaba entrando nessa associação mental, né, desarticulada. É isso aí. Aí ele vem falando agora da resistência. Ele diz assim, ó, todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas, chamadas constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, como provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Essa dissipação de energia mental, por quê? Tem que haver uma sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. E que sustentação é essa, gente? A saúde, é importante, o conhecimento, né? O sentimento, porque observa só, eu já vi espíritos, e até uma vez no Leon Denis mesmo, um espírito falando assim, eu não posso ser mais claro,
porque falta material na bagagem do médium para o expressar. Então era uma mensagem muito bonita, mas só não foi mais bela porque o médium não tinha aquele conhecimento. E em outras situações é o sentimento mesmo, né? E a gente observa sempre esses médiuns mais em evidência falar assim: ah, meu Deus, eu queria tanto ser melhor, eu queria para expressar todo o sentimento que o espírito passou. E a outra questão, a saúde, e tem também uma outra base de tentação, que é o ambiente em que o médium está. O médium no ambiente, aí a gente está conversando sobre a mediunidade, falando sobre isso quando o Leon Denis fala na obra No Invisível, né? Em que muitas vezes alguns experimentadores lá na França saíam da comida, alguns até bebiam cerveja, conversavam no ambiente, levantavam e saíam. Isso tudo atrapalhava para que a produção mediúnica fosse boa. Então, gente, essa sustentação de base é muito interessante. Ele diz até, onde ele diz que muitas vezes a presença de pessoas antipáticas ao médium, ela vai atrapalhar na produção mediúnica. É isso aí. Você vê como tem coisa, né? Então. E que não sejamos nós quem atrapalhe. Nunca, 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 nunca. Aí ele vem falando agora da indutância. No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade por meio da qual a energia é acumulada no campo magnético provocado pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou por diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade da corrente, uma vez que o circuito, encerrando bobinas e motores, caracteriza-se, por natureza, profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar, o único modo de frustrar o aparecimento de correntes extras suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os aparelhos de utilização. Também no circuito mediúnico, verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética, armazenada no campo da associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações. Em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Se a violência interfere criando mudanças bruscas, a indutância no plano mental determina a descarga magnética, cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento, porquanto o circuito mediúnico, envolvendo implementos fisiopsicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual, mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário atenuar-se-lhe a intensidade quando se lhe trace a terminação, para que se impossibilite a formação de extracorrentes magnéticas capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispirídicas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium quanto para a entidade em processo de comunicação. E isso é a explicação para a reunião privativa, para isolamento mediúnico, né? Por isso que reunião mediúnica, comunicação não é pública. Por quê?
qualquer interferência pode trazer grandes prejuízos, porque é um campo eletromagnético sério. E se a gente quer, né, que haja o resultado do bem, a gente vai ter que respeitar toda essa lei, que é a lei do magnetismo e a lei da eletricidade, né, Berenice? Que está presente em todo o universo, e o médium faz parte do universo. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.